Resumo da segunda temporada de Demon Slayer. O resumo da primeira temporada tá na descrição e no card. Enfim, inscreva-se no canal. E como já falei antes, é um tipo de vídeo que dá um certo trabalho. Então deixa o like e algum comentário. Mas enfim. Lembrando que a primeira temporada termina com o pessoal sendo mandados a uma missão no trem Mugen, no trem infinito. E aqui temos um prelúdio do Rengoku. Um pouco antes desse pessoal chegar no trem, ele investiga a ameaça de um estripador. E o que dizem é que 40 passageiros simplesmente sumiram sem nenhuma explicação. Enquanto ele investiga, aprendemos sobre a sua personalidade. O quanto ele faz as coisas certas, se preocupa com as pessoas e o quanto ama comida. Ele chega a um Oni, que tem uma velocidade extrema, mas Rengoku, o Hashira das Chamas, não fica para trás e consegue matá-lo. Mas ele sabia que isso é uma distração. O Oni que matou mais de 40 pessoas está em outro nível. E com o trem do infinito voltando à circulação, Rengoku embarca nele. E logo após vemos Tanjiro, Inosuke e Zenitsu também embarcando. E todos se encontram. Tanjiro até pergunta novamente sobre a dança de seu pai, a Hinokami Kagura. Ou também como podemos chamar a dança do deus do fogo. Mas Rengoku também não sabia de nada. Até falam da cor da espada do Tanjiro, que ninguém com a espada preta se tornou Hashira, por eles nem saberem qual estilo querem dominar. Mas Rengoku treinará o Tanjiro. Após isso, condutor do trem vem validando as passagens. Na verdade, isso já era um feitiço do Oni, que ao confirmá-las, já deixa sua armadilha pronta para o pessoal. Aparecem dois Onis que são facilmente derrotados. Quando a poeira baixa, o pessoal adormece. A armadilha entra em ação. Emu, aquele Oni que ganhou a força de Muzan, ordena algumas crianças que estão servindo a ele, em troca de sonhos felizes, a amarrarem uma corda no pulso deles mesmos e na dos caçadores de Oni, se conectando aos sonhos deles, para destruir o núcleo do espírito. Assim os caçadores morreriam. O mundo dos sonhos era a técnica do Emu. Criando esse sonho, Tanjiro sonha com a sua família, como se ela nunca tivesse sido atacada naquele dia, e vive normalmente como se nunca tivesse virado um caçador de Oni, e a Nezuko ainda fosse uma humana comum. O Rengoku também sonha com a sua família, seu pai e seu irmão. É até legal quando a menina vai destruir o núcleo espiritual dele, e ele revida mesmo dormindo. O Tanjiro percebe estar dormindo, mas não sabe como acordar. A Nezuko sai de sua caixa e tenta ajudar, queimando a corda com o seu sangue no pulso dele. Tanjiro foge de sua família para tentar acordar, mesmo ele querendo ficar ali com eles. O Emu dava exatamente o que eles queriam sonhar, mas Tanjiro sabe que tem que acordar, e no desespero, ele descobre como, se matando dentro de seu sonho, consegue acordar e vê os outros adormecidos. Com a ajuda da Nezuko, que queima as outras cordas, tenta acordá-los. As crianças atacam o Tanjiro, que desmaia elas. Logo após segue o cheiro do Oni que estava nos vagões do trem, chegando ao Emu. Uma batalha se inicia em cima do trem, enquanto o Emu coloca o Tanjiro para adormecer repetidamente, já que o Tanjiro, assim que adormece, consegue sair do sonho, tirando a própria vida dele. Então o Emu, ao invés de colocá-lo em um sonho, coloca em um pesadelo, onde sua família o culpa por aquele dia que foram mortos, e ele não estava. Só que isso não atrapalha o Tanjiro, muito pelo contrário, é o gatilho que irrita ele, e o faz cortar o pescoço do Emu. Pois é. Mais uma vez o Oni que não morre. Dessa vez o Emu não morreu porque esse não era o verdadeiro corpo dele. O verdadeiro se fundiu com o trem. O trem agora é o seu corpo. E todos esses passageiros serão sua refeição. Tanjiro não conseguia proteger tudo sozinho, mas o Inosuke acorda e já começa a fatiar as vísceras que surgiram nesse trem, e que também é meio nojento. A Nezuko também começa a lutar, e o Zenitsu, que só luta dormindo, nem precisou acordar. O Rengoku também acorda e começa a proteger o pessoal. Então o Tanjiro e Inosuke vão procurar uma forma de derrotar esse Oni e chegam ao vagão da frente. Mas o Emu aparece nessa forma e coloca o Tanjiro para adormecer repetidas vezes. Quando o Tanjiro acorda e olha nesses olhos, automaticamente dorme. E ao sonhar, também automaticamente tira sua vida e volta a acordar. Mas acontece tantas vezes que
que Tanjiro até se confunde se tá sonhando e quase que se mata de verdade, mas é impedido pelo Inosuke. Mas o maquinista do trem, que também quer sonhos felizes, ataca e quase acerta o Inosuke, que foi protegido pelo Tanjiro. Então ele que acaba sendo atingido. Mas mesmo assim revidam contra o Oni, acertando no local que seria o pescoço dele, matando Emu. Então o trem se desgoverna e sai dos trilhos. Tanjiro se preocupa com as pessoas, inclusive com o maquinista que acertou ele, pedindo para o Inosuke ajudar. Rengoku ajuda o Tanjiro a usar a respiração de modo que controle o seu sangramento. Porém, um Oni chega nesse local, não um comum, um Lua superior, Akaza. Rengoku começa a lutar com ele. Inclusive, o Akaza foi muito com a cara do Rengoku, querendo levar ele para se tornar um Oni, já que poderia impedir coisas como envelhecer, mas isso não faz parte de quem realmente o Rengoku é. A luta se estende e tá no mesmo nível, porém um pode se regenerar e o outro não. Aí começa a diferença. E mesmo sangrando, ferido e cansado, Rengoku tá determinado a derrotar esse Oni, que já se recuperou de todos os seus ataques. Um parte para cima do outro. Rengoku tem a mão de Akaza fatalmente atravessada em seu corpo e usa suas forças para prender a mão dele e tenta cortar o pescoço desse Oni, mas tá sem forças. Akaza ainda assim quer salvar o Rengoku, transformando ele em um Oni para lutarem por toda a vida juntos. Se tornar um Oni o salvaria desse golpe mortal, mas isso não faz parte de quem Rengoku é, que vê o nascer do sol, então prende esse Oni com as suas forças. Ele evitou ao máximo que Tanjiro e Inosuke participassem dessa luta, por estarem feridos, e se sentiu responsável por aquela luta, por ser o Hashira ali. Mas naquele momento, esses dois não têm outra opção. Vão para cima do Oni. Akaza consegue se dissipar de seus braços e começa a fugir. Tanjiro joga a espada nele e atravessa o peito dele, mas com o sol já nascendo, só resta ele continuar fugindo, e com a espada cravada no peito, menos uma espada para o Tanjiro. Rengoku está quase morrendo, mas lembra de algo importante, que na sua casa tem anotações sobre os antigos Hashiras das chamas, e nisso pode ter algo sobre a dança do pai do Tanjiro. E bom, ele deixa um recado para o seu irmão menor, para seguir aquilo que ele acha correto, e para o seu pai que se cuide. E também o Rengoku finalmente aceita Nezuko, por proteger humanos, e isso ganhou a confiança dele. Então ele morre, tendo uma visão de sua mãe, vendo orgulho nela, e morre sorrindo. E então a gente vê muito chororô de despedida, e os outros Hashiras recebendo a notícia da morte do Rengoku. Akaza chega até o Muzan, que novamente vive uma vida normal, só que agora como uma criança, e fica com raiva do Akaza por ter matado só um Hashira. Só isso, né? E não os outros caçadores de Onis que estavam lá. O pessoal tava se recuperando novamente na mansão da Shinobu, mas o Tanjiro foge para ir na casa do Rengoku, então entrega a mensagem ao Senjuro, a que o Rengoku deixou a ele. E o pai do Rengoku, o quanto é ingrato, não querendo mensagens de seu filho, bebendo muito e insultando as escolhas dele. Shinjiro, ao ver o Tanjiro e os brincos que ele usa, acredita que ele é um praticante da respiração do sol e parte para cima dele, falando que essa é a respiração mais forte e que todas as outras são cópias, já que essa é a primeira. Tanjiro começa a acreditar que tem a ver com a Hinokami Kagura. Senjuro consegue o livro que o Tanjiro queria, as crônicas dos Hashiras das chamas, porém estava destruído. Mas Senjuro promete restaurar, já que estava feliz pelo Tanjiro estar ali em nome de seu falecido irmão, e oferece a ele o guarda-mão da espada do Rengoku, que não tem como Tanjiro negar. Então a gente vê toda aquela raiva do pai do Rengoku se desmoronando quando ouve que a mensagem de seu filho era que ele se cuidasse. O ferreiro do Tanjiro, Haganezuka, já tá muito bravo pelo Tanjiro ter quebrado outra espada. O trio se reencontra e volta a treinar. Ficam recebendo missões, cada um por si. Tanjiro faz suas missões com a Nezuko e o tempo vai passando. E um dia, quando tá voltando,
Tengen Uzui, o Hashira do som, tá lá sequestrando as menininhas da Shinobu. Ele quer levá-las a uma missão que elas não querem ir. O Tanjiro se oferece a ir no lugar delas. E logo aparece o Inosuke e o Zenitsu para irem juntos. Mas vão ter que fazer o que o Uzui mandar. Então assim eles todos vão para o distrito do entretenimento. Chegando lá nesse lugar onde se ganha a vida à noite, com todos esses festivais, um lugar perfeito para um Oni. Aqui tem um banquete enorme, muita gente fora da luz do dia. Realmente um prato cheio para um Oni. Então o Uzui vai atrás de informações. O trio vai ter que ir atrás das 3 esposas do Uzui e fantasiados de mulher para se infiltrar nesse lugar. Cada um dos 3 fica em um cabaré diferente. Digo, em uma casa diferente, onde vão obtendo informações e conhecendo as pessoas desse local. Tanjiro sabe que uma das esposas do Uzui tá desaparecida, Asuma, sem trocadilho, e acredita que ela fugiu sem pagar as contas. Com quem ela se apaixonou, as mulheres que sumiam eram acusadas disso, que é obviamente um pretexto de um Oni para sumir com gente. E na casa do Inosuke, a Makio, outra esposa do Uzui, tá suspeita de estar doente, já que não apareceu nesse dia e nem pegou a sua comida. Mas na verdade ela foi pega pelo Oni desse local. Inosuke vai atrás e não tem mais ninguém no quarto da Makio, mas há vestígios de um Oni. Na casa do Zenitsu, ele encontra uma mulher, então ele sente que há algo de diferente nela. Essa é a Daki, que pelo flashback a gente descobre que ela é o Oni, e pela sua numeração é o Lua Superior 6. O Muzan tem expectativas nela, ela já matou 7 Hashiras e quer que ela continue ficando ainda mais forte. E voltando ao presente, onde ela atacou o Zenitsu por entrar no quarto dela e percebe que ele também não parecia um humano normal. No outro dia o pessoal vai se reunir, Inosuke já fala para o Tanjiro que tem um Oni na sua casa, e o Zenitsu não aparece na reunião e tá desaparecido. O Uzui fala para esses dois irem embora, porque um Oni desse local pode ser um Lua Superior e que ele pode continuar com isso sozinho. Mas Tanjiro ainda acredita que tanto as esposas do Uzui como o Zenitsu ainda estão vivos, e por isso vai continuar para salvá-los. À noite, Uzui investiga a casa que o Zenitsu estava, mas a Daki aparece na casa do Tanjiro e começa a lutar ali mesmo. Ele terá que lutar sozinho com o Lua Superior e começa usando a respiração da água, enquanto a Daki usa seu cinto, já que pode manipular essas faixas como ela bem quer. Uzui encontra uma das esposas. Hinatsuru tinha sido presa pela Daki e após deixá-la salva, vai atrás do esconderijo em que a Daki deixava as pessoas que ela sequestrava. E o Tanjiro continua lutando com ela. Inclusive sua espada já tá se deteriorando, porque não se adequa à respiração da água. O que mais se encaixa com o Tanjiro é a Hinokami Kagura, porém isso desgasta o seu corpo, mas isso é o que deixa ele bem mais forte, fazendo ele lutar muito bem contra um Lua Superior. Inosuke encontra no subsolo as pessoas que a Daki sequestrou, mantendo nas suas faixas com a técnica dela. Então Inosuke corta, liberando as pessoas, e começa a lutar com as faixas, e é ajudado pela Suma e a Makio, 2 esposas do Uzui, já que suas esposas são konoites, e o Zenitsu também se liberta, e dormindo começa a lutar. Mas quem acaba com isso mesmo é o Uzui, que chega cortando tudo, e os pedaços das faixas que são cortadas voltam para o corpo da Daki, e ela se transforma. Sabendo agora que tem um Hashira nesse local, ela quer matá-lo, pois assim agradará ao Muzan. Então realiza um ataque que fez uma ferida profunda no ombro do Tanjiro e acerta várias outras pessoas que estavam no local. E isso faz o Tanjiro ficar muito bravo. Os escolhidos para dominarem a respiração do sol nascem com uma marca na testa. Mas o Tanjiro não se acha especial, pois ele não nasceu com a cicatriz, mas sim adquiriu após se machucar. Mas isso pouco importa, porque o Tanjiro tá se queimando de ódio. Inclusive as memórias da Daki se confundem com as do Muzan por causa de suas células, e ela acaba vendo outro espadachim com a cicatriz do Tanjiro. E a luta recomeça, e o Tanjiro tá bem acima dessa Oni.
a ponto dele acertar o pescoço dela, que vira uma faixa e por ser muito maleável, não consegue cortar. É atacado pelas faixas da Daki e redireciona todas as faixas para uma só direção, e prendendo elas, e partindo para cortar o pescoço da Daki, e definitivamente dessa vez. Mas ele se esgota quando chega perto de conseguir. Sua estamina já tinha ultrapassado o limite, e agora o jogo vira. Quem está prestes a ser morto é o próprio Tanjiro. Mas a Nezuko aparece, e muito brava por todas as pessoas que a Daki acertou naquele ataque. Então a Nezuko acerta a cabeça dela, e com toda a força. Muzan já tinha falado sobre a Nezuko, que ela tinha fugido do seu domínio, e queria que a Daki acabasse com ela. Então agora ela tem a chance. A Nezuko até apanha um pouco, mas de tão brava se transforma. Até um chifre aparece nela, e o jogo vira de vez. A Daki só apanha e apanha, até é queimada pelo sangue da Nezuko, que entra em chamas. A luta é intensa, e até pessoas se machucam nessa luta. E a Nezuko, ao ver o sangue, quer se entregar ao seu lado Oni, mas o Tanjiro, que teve um flashback de seu irmão, acorda e impede ela. Agora os dois estão indefesos a levar um ataque dessa Oni. Porém o Zui chega e dá um jeito nisso, e insulta a Daki, dizendo que nem lua superior ela é. Então corta o pescoço dela de uma forma que nem dá para perceber o movimento. Mas o Oni que não morre com o pescoço cortado. E o tempo vai passando e percebem que tem algo de errado com ela. O Zui manda o Tanjiro dar um jeito na Nezuko. Então ele canta uma canção de ninar para acalmá-la, que também tem um flashback de sua família, mais especificamente de sua mãe. Pelo menos a gente vê a Nezuko pequenininha. E então ela se acalma, como se nada houvesse acontecido. Um outro Oni sai da Daki e ajuda ela, então ela se recupera. Esse era o seu irmão, Gyutaro. O Zui vai atacá-lo, o Zenitsu dormindo e o Inosuke finalmente chegam. O Zui acredita que terá que cortar o pescoço dos dois Onis juntos, já que a Daki não morreu, e talvez cortando ao mesmo tempo os dois, eles morram. Só que agora os dois começam a lutar juntos. O Zui foi afetado pelo veneno das lâminas do Gyutaro, mas ele é um shinobi treinado contra veneno. Veio de uma família de 9 irmãos e 7 deles já haviam morrido ainda na sua adolescência. Mas ele troca os valores de sua família, que viam pessoas como ferramentas, e suas esposas apenas para procriar, pelo valor de um Hashira, lutar por algo tão nobre como uma vida humana. A luta recomeça e o Zui usa bolas de pólvora, bem no estilo ninja, e pelo menos separa os dois Onis. A batalha se estende e o trio Tanjiro, Inosuke e Zenitsu aparece. Zenitsu leva a Daki para outro lugar, assim desfazendo a dupla, que agora é cada Oni por si. Só que o Gyutaro usa um de seus olhos na Daki, mas o Zenitsu será ajudado pelo Inosuke. Mas pela Daki ter tantas faixas, até consegue atrapalhar também na outra luta, que era o Zui Tanjiro versus Gyutaro, que pode manipular seu sangue, transformando em armas. Agora é faixa e lâmina de sangue pra tudo que é lado. Hinatsuru aparece e lança kunais no Gyutaro, que defende elas. Nesse segundo de distração, o Zui parte para cima, nem ligando para as kunais que estão pegando nele. Corta a perna do Gyutaro, que foi atingido por uma kunai. Elas estão cobertas pelo veneno paralisante, impedindo o Gyutaro de se regenerar. Mas ele consegue neutralizar a tempo, revidando. O Zui se livra do ataque com a sua respiração do som, mas quando percebe, o Gyutaro tá com a Hinatsuru, prestes a matá-la. Tanjiro usa a Hinokami Kagura junto da respiração da água e consegue salvá-la. Isso abre uma brecha para o Tanjiro e o Zui atacarem ao mesmo tempo, mas Gyutaro defende e separa os dois, ficando assim para lutar apenas com o Zui, enquanto o Tanjiro vai parar no mesmo local da batalha do Inosuke e Zenitsu. Agora o trio junto bola uma estratégia de cortar a Daki. Enquanto dão suporte, o Inosuke usa sua técnica para se aproximar dela. Ele sabe que não poderá simplesmente cortá-la, até por causa da flexibilidade do pescoço dela, que pode se transformar em uma faixa. Mas ele se aproxima dela com a ajuda dos outros e corta o pescoço dela como se estivesse usando uma serra. E funciona muito bem, até pelo formato de sua espada.
Então ele foge com a cabeça dela e tudo tá muito feliz. Já estão conseguindo acabar com a luta. Mentira, tudo entra em blackout. Inosuke é atingido no meio do peito pelo Gyutaro, que havia derrotado o Uzui, pois o veneno havia finalmente causado efeito nele. Então ele estava lá morto, com a mão dissipada e um olho cortado. Tanjiro é salvo. Ao ser empurrado pelo Zenitsu, a sua visão escurece. Tanjiro tem uma visão de sua irmã e acorda. Ainda bem que flashback de sua família sempre salva nosso garoto. Então Gyutaro começa uma conversa de proteger a irmã. Até quebra os 2 dedos do Tanjiro, que conseguiu uma brecha e acertou Gyutaro com uma daquelas kunais com veneno paralisante, sem que o Gyutaro percebesse. E o próprio Gyutaro começa uma conversa de Tanjiro virar um Oni. Cara, o Gyutaro dá muita brecha. Presta atenção, que depois a Daki que leva a culpa. Tanjiro deu uma cabeçada nele e ele percebe que a kunai tá paralisando ele. Tanjiro ataca e começa a cortar o pescoço dele. A Daki vai ajudar, mas o Zenitsu, o único que restou inteiro, parte para cima dela e consegue também começar a cortar o pescoço dela. Essa é a melhor chance, mas Tanjiro não consegue cortar o Gyutaro, que se recupera do veneno e revida. Mas para a surpresa, o Uzui não morre. Ele usou seus músculos para parar o seu próprio coração, e isso fez o veneno parar de circular. Agora, com a técnica de partitura musical, os ataques do Gyutaro são como uma música para o Uzui, que pode ler tudo, e vai para cima do Gyutaro, e isso abre uma brecha para o Tanjiro, mas é notado e é atingido pela arma do Gyutaro, bem atrás do queixo. O golpe atravessa até na sua boca, e isso tá cheio de veneno. Tanjiro usa tudo de si para cortar o Oni, até sua cicatriz muda de forma. Tanjiro está totalmente diferente. Inosuke aparece para ajudar o Zenitsu terminar de cortar a Daki. Ele não havia morrido, pois mudou seus órgãos de lugar. Ele cresceu nas montanhas, e o veneno não faria o mesmo efeito nele. Então os 2 Onis têm seus pescoços cortados ao mesmo tempo, e suas cabeças ainda caem, uma do lado da outra. A chance mais que perfeita para um culpar o outro, o que dá uma brecha para o Tanjiro sentir pena de Oni. Mas o cenário é de destruição total. O pessoal à beira da morte, principalmente por causa do veneno. Principalmente o Uzui e o Inosuke. Mas a técnica da Nezuko permite tirar o veneno. Após isso, Tanjiro consegue coletar o sangue de uma lua superior, os seres que têm uma alta taxa do sangue do Muzan, e manda para Tamayo. Então se encontra com as 2 cabeças dos Onis. Tem o flashback do Gyutaro, que era um cara feio e sofrido. Já a irmã, totalmente diferente a ele. E no distrito do entretenimento, a beleza é o que mede o valor. E como órfãos, a única coisa que permitia que eles sobrevivessem era a beleza da Daki. Mas um dia ela revida para se defender de um cliente e fura o olho do cara, que era um samurai. Ela é amarrada e queimada viva. Então tentam matar o Gyutaro também, mas ele revida e à beira da morte é encontrado pelo Lua Superior 2, que dá uma nova chance a eles. E é assim que eles se tornam Onis. E logo após esse flashback, morrem de vez. O Buyashiki comemora que após 100 anos, uma lua superior foi derrotada, mas também é percebido que sua doença já está o consumindo quase por completo. E já do outro lado, o lamento dos Onis. Mas isso fica para a 3ª temporada, já que aqui tudo termina em comemoração por parte do esquadrão de caçadores de Oni. E bom, é isso. Inscreva-se aqui no canal e deixe um like. Sinta-se também à vontade para comentar e compartilhar. E bom, até o próximo vídeo. Valeu!